Boa noite, Jaqueline. Eu penso no celular. Mais um pouquinho, gente. Essa parte deu uma travada. Só mais um pouquinho. Então, boa noite, pessoal. Boa noite quem falou aqui no chat, né? Andressa, Jaqueline, Joyce, Rudinei. E boa noite a todos que estão aqui. Boa noite, Josiane. Ai, essa Lê, que eu não sei como que é o nome todo. Wellington, Luana. Então, sejam bem-vindos a mais uma aula, mais uma aula de saúde mental, e agora eu quero ver vocês. Tem bastante aluno que está chegando hoje pela primeira vez no bate-papo, porque começou a fazer a aula agora, né? Tem uma turminha que entrou, a aula já estava correndo, então não pegou muito bem como funcionam as aulas de saúde mental. Então, vou explicar mais uma vez, tá? Então, primeiro, eu coloco o material, a ideia é que eu coloque um dia antes da nossa aula, para vocês terem tempo de assistir, de ler o conteúdo. Boa noite, professor. Boa noite, Sônia. Normalmente, o conteúdo eu coloco os vídeos que eu acho interessante,
a filmagem do Bom Jesus, que é o momento onde eu estou explicando a matéria, e também coloco o PowerPoint, coloco um questionário e, de repente, algum artigo, alguma coisa que eu achei interessante para vocês, tá? Daí, depois, a ideia é que todos vocês já assistam esse material e na quinta-feira, 8h30, a gente faz um bate-papo para discutir sobre as questões que foi lançado nessa semana. Essa nossa semana, a gente vai falar sobre transtornos de ansiedade. Então, eu explico ali no PowerPoint, nos vídeos, tudo sobre o que é a ansiedade. Sobre as avaliações, eu coloco esse questionário de avaliações e essas avaliações, elas no final vão ser uma nota. A cada 6 encontros, a gente tem que fazer, o 6º encontro sempre vai ser uma prova. Então, para os alunos que chegaram agora, que não fizeram a prova, tem que me mandar uma mensagem, porque a gente vai agendar com vocês um outro horário, um outro dia, para quem não fez a prova, que foi há 15 dias atrás, fazer, tá? Não se preocupem que vocês vão ter o tempo para vocês fazerem, tá? Também tem o nosso trabalho sobre dependência química, que eu peço sobre como funcionam, como agem essas drogas no organismo. Tá lá na 4ª aula, tá? E quando acabar a nossa aula, a gente vai ter um encontro presencial, onde vamos ter uma prova com 30 questões. Toda a prova vai ser sobre esses conteúdos todos que a gente está falando, tá? Então, o primeiro encontro eu falo sobre a introdução da saúde mental, a história da loucura, como acontecia o cuidado na enfermagem com as pessoas com transtornos mentais. Depois eu falo sobre a reforma psiquiátrica, depois eu falo sobre a epidemiologia da saúde mental, quais são os dados estatísticos sobre os transtornos mentais. Eu falo da RAPS, eu falo do CAPS, de toda a estrutura que se tem hoje para trabalhar na saúde mental. Daí depois, a 3ª aula é processo, saúde e doença mental, como acontece a doença mental. Depois, a 4ª aula é a dependência química. Na aula de dependência química, eu não vou falar específico das drogas, eu vou falar sobre o processo de dependência química e como fazer para cuidar dessa pessoa nessa situação. E vocês é que vão fazer o trabalho e mandar no meu e-mail, no e-mail que está lá no material, só que esse trabalho tem que ter uma conclusão, vocês têm que dizer o que vocês acham dessas drogas, né? Como a opinião de vocês, porque senão seria um copia e cola, você pode achar aí um site que tenha, porque em todo que é lugar tem esses conteúdos, e daí só recortar, colar e me mandar, daí às vezes a pessoa nem leu direito. Às vezes aparece uns trabalhos que a gente vê que foi recortado. Então, por isso eu peço a conclusão, uma ideia que vocês têm, tá? E é assim que funcionam as aulas de saúde mental, tá? Alguém tem alguma dúvida, alguma coisa? O pessoalzinho que está chegando novo. Quem está comigo desde o primeiro dia de aula está indo bem, né? Vocês estão muito quietinhos hoje. Boa noite, Sandra, tudo bem? Boa noite. Em questão ali, porque essa semana para mim foi bem corrido, né, em questão do trabalho, porque eu voltei a trabalhar de novo. Então, eu acompanhei bem pouquinhas aulas online essa semana. E ontem eu estava olhando teus vídeos dos transtornos bipolar, e eu já te mandei a atividade 6, né? Eu acredito que a
segunda ali pergunta, a questão da mulher de 35 anos, que ela tinha ali, que estava sofrendo com depressão, aquela vontade de se matar, né? Eu acredito no meu ponto de vista, talvez eu tenha passado despercebido, mas para mim, ela estava ali no momento de uma depressão maior, né? A aula, os transtornos depressivos, que a gente falou na aula passada, eu explico a respeito de como funciona o humor, né, e como são os transtornos de humor, né, então, os transtornos de dois polos, que é o bipolar tipo 1, bipolar tipo 2, a ciclotimia, e daí o bipolar de um polo, o transtorno de humor de um polo, só que é a depressão maior e a distimia, né? Então, e o cuidado que a gente tem que ter, porque essas pessoas que estão com transtornos afetivos, elas têm um risco grande de cometer suicídio, né? E esse caso, o estudo de caso que eu coloquei no trabalho é caso real, tá? Eu não invento caso, não. Eu recorto os prontuários do hospital, tá? Então, isso é realidade, é o que vocês vão vivenciar quando estiverem trabalhando. Parabéns, professora. Assim, é muito bom porque a gente se incentiva a entender a situação. A gente se coloca como profissional da saúde futura, imaginando essa cena e o que pensar. Isso é muito bom, faz com que a gente se coloque lá no lugar. Eu acho que ficou ótimo. Eu estou curiosa para saber da primeira também, que a segunda a professora já respondeu. Eu fiz, né? Mas não sei se deu certo. Vamos lá. Em questão, a primeira, para mim, ela teve, no meu ponto de vista, até apontei aqui, né? Para mim, ela teve também a questão ali, eu talvez não possa até ter errado, mas para mim, acho que a questão dela era transtorno bipolar, no caso tipo 1, né? E ela também tinha ali a questão da mania junto, porque ela tem tipo a questão de ambulando para vários lugares, você mostrava uma pessoa agitada, uma pessoa ao mesmo tempo que não sabia das respostas, que no caso o próprio médico, o próprio psiquiatra estava perguntando, se referindo a ela, né? Mas para mim ela também tinha a questão da mania naquele junto dela ali, né? Ela estava na fase maníaca da bipolaridade, né? Então, ela estava, o transtorno bipolar, ele tem duas fases, uma fase é depressiva e a outra fase é a fase da mania, e mania não quer dizer mania de limpeza, e sim esse humor hipertímico, esse humor exaltado, essa euforia, e nessa euforia a pessoa perde um julgamento do que está fazendo de errado. E na fase da mania acontecem muitos problemas que vão, quando a pessoa sai da mania, ela vê, meu Deus, o que eu fiz. Tem pessoas que saem, que entram no estado de mania e começam a comprar muita coisa. E compram, quando sai da mania, tem a fatura do cartão de crédito que está estourada, né? Outras pessoas, a sexualidade fica muito aflorada e a pessoa se coloca em risco, que pode, de repente, contrair uma doença sexualmente transmissível, pode engravidar. Às vezes, mulheres que engravidam e não sabem de quem, porque estava na mania, nem estava tendo noção do que estava fazendo. Perde-se a crítica e depois que passa a mania, às vezes ela não lembra do que ela fez. Olha Sim, que grave. E naquela questão da primeira ali, ela também teve, no caso, um delírio de grandeza, né? Sim. E eles normalmente acham que eles têm muito dinheiro, tá? Eu ainda vou gravar para vocês escutarem uma conversa. Quando a gente for fazer a avaliação do estado mental, eu vou colocar áudios com conversa dos pacientes, para vocês entenderem como como são as conversas, o que eles acreditam e o que é delírio, né? Eu tô com um rapaz lá que ele acha que ele tem muito dinheiro.
muito dinheiro, e daí a família quer pegar todo o dinheiro dele, por isso que colocou ele dentro do hospital. Tadinho. Ô, professora, mas nesse caso, no caso 1, seria o bipolar 2 ou 1? Eu coloquei como 2, eu entendi como se fosse o 2, então seria o 1? O bipolar do tipo 2, ele não entra em psicose. O bipolar do tipo 2 não entra na psicose. E o tratamento do bipolar do tipo 2, às vezes, é psicoterápico. Às vezes, não precisa do remédio, porque a pessoa tem que conhecer o seu humor, se avaliar e ver como ela vai funcionar. O bipolar do tipo 1, sim, interna, tem que ser medicado. O tratamento do bipolar tipo 1 é medicamentoso, o primeiro passo é medicamentoso. O bipolar do tipo 2 é terapia, para se autoconhecer. Sim, mas no caso ali, ela teve um momento de psicose, né? Ela está na psicose, então é um bipolar do tipo 1. Né? Tá. Eu entendi que fosse o 2, porque eu entendi que ela estava com uma hipomania mesmo só. Não, então, ela dizia que ela era a mais bonita, né? A mais bonita, a mais... Não quer dizer que a pessoa não possa pensar assim, tá? Isso faz parte da autoestima. Mas, do jeito que ela discursa... Na verdade, pelo que deu para entender, ela estava fora da realidade, né? Já é diferente no caso da pergunta 2, que ele teve um problema, ela tinha uma certa estabilidade, e aquilo, de repente, acabou aderindo com que ela tivesse a depressão maior, né? Porque ela entrou no momento depressivo maior da vida dela, né? Questão financeira, questão do casamento, de tudo, né? E os filhos que tinha para cuidar, e né, tanta coisa, e ela não conseguiu suportar a pressão de tudo isso e pensou no suicídio. Ô, prof, boa noite, Anúbia. Eu não vou prolongar como tem aluno novo e quando eu começo, né, sai da frente. Né? Essa aula 7 ainda não tem avaliação, né? Tem. Gente, porque era tanto vídeo, eu não achei essa avaliação, prof. Eu também não achei não, prof. Será que eu não salvei? Peraí, eu vou entrar aqui e vou ver. Peraí. Também não achei, prof. Pode ser que não tenha. Eu vi todos os vídeos, morri de rir com o Roberto Carlos, né? Mas... Que interessante, eu coloquei do Roberto Carlos para vocês entenderem que Eu vi mais uma reportagem assim, mas eu não sabia que era tanto assim, sabe? Ele é bem doente mesmo. Outra coisa, prof, as nossas avaliações, algumas vêm retorno, tipo, enviado quando a gente abre de novo, né? Que eu fui abrir agora, como o Rodinei estava pedindo, tirando dúvida, e eu fui abrir a minha parece que eu tenho que fazer de novo. Eu sei que acontece isso, só que se a gente ficar devendo alguma atividade, a prof avisa aí pra gente, porque a gente tem dúvida, né? Eu tenho uma tabelinha que não está atualizada, porque eu fiz quando eu fiz as correções ali, tá? Tá. Gente, não tá o questionário mesmo. Então, porque esse questionário aí, ele às vezes manda, já foi respondido, mas aí quando a gente abre de novo, né, que a gente quer dar uma olhada o que aceitou, o que errou, só que às vezes aí aparece, tipo, tem que fazer tudo, e eu sei que foi feito, né, por isso que eu tô falando assim, vai que acontece alguma vez de ter que fazer de novo, a prof dá uma orientada aí pra gente, gente, recebi, por favor. Tá bom? Isso aí que tu falou acontece comigo às vezes, sabe, Núbia? Em várias matérias minhas, eu tô bem parceiro ali, daqui a pouco eu abro, parece que eu tenho que responder de novo assim, mas como na minha cabeça eu já respondi isso? Sim, aí como é muita coisa, a gente fica, mas eu respondi, às vezes fica em dúvida, eu acho que eu respondi, eu só li, tipo, né, meio doido. Você vê o questionário que eu montei, tá aqui, e não foi o questionário, já vou mandar, gente, mas não se preocupem, esses questionários,
esses questionários, eles vão ter, vocês vão ter até o final das aulas para fazer, tá? E esse questionário aqui que eu estou colocando, assim, é meio que para vocês, é treino, tá? É bem treino isso. Sim, mas é bom fazer logo, sabe por quê, prof? Porque a gente sai do assunto, porque se a gente demorar para fazer, acaba que esquece e tudo mais, e vai que passa algum e a gente chega no final do dia, vai ver se cobrar, a gente nem lembra. E também porque tem as outras matérias, né? Então já é bom ir eliminando, e muita gente trabalha, então eu prefiro fazer no meu sábado, no meu domingo, já eliminando, não é porque eu sei que você dá um prazo. Tem professor que não, que é de uma semana para outra. Mas... Não, como eu sei que tem bastante aluno que está chegando e tudo, então eu deixo tudo aberto. Daí, no final das aulas, a gente vai vendo como que vai ficar e tudo, e como eu falei, o importante é vocês aprenderem. Sandra, em questão às notas, assim, como é que funcionam as notas, as nossas avaliações, porque cada trabalho ele é avaliado de uma maneira, né? Porque eu, às vezes, tiro um 7, eu mesmo tenho algumas lá, tipo, eu tirei uns 4, acertei umas 4, então... Então, ó, eu mandei para vocês no e-mail aqueles questionários, eu não coloquei a nota. Dos questionários, eu não coloquei a nota, porque eu vou colocar tudo no final e essa vai ser só uma nota, né? Um peso. A avaliação que a gente fez há 15 dias atrás, eu mandei com nota, tá? Essa já tá certa. Daí, daqui a 5 encontros, vão ter mais uma avaliação, vai ter mais uma nota. E daí, quando a gente se encontrar na aula presencial, daí vocês terão mais uma avaliação, tá? Pois é, professora, eu estou preocupada com essa avaliação, sabe por quê? É igual a Núbia falou, a gente vai indo a cabeça da gente, alguma coisa a gente pode esquecer, mesmo que a gente aprenda, entendesse? Mas, assim, claro que alguma coisa fica, porque, meu Deus, né, a tua aula é maravilhosa, mas ajuda muito para a gente, para viver. Até eu teria uma pergunta para te fazer, não sei se posso, porque a aula está sendo gravada. Pode, claro que pode. Ô, professora, eu estou preocupada, porque, assim, lá onde eu trabalho, a gente troca os plantões. Para mim está um pouquinho difícil, porque eu estou fazendo 2 plantões, porque uma menina ficou doente. Mas tem uma menina lá, eu falo, menina pode falar, já é uma mulher, né? Ela tem eu acho que ela deve ter algum transtorno, professora, porque tem dia que ela me dá bom dia, tem dia que ela não dá, tem dia que ela tá braba. Outro dia eu disse assim pra ela, Ângela, você tá braba? Ela disse bem assim pra mim, não fala comigo, me deixa quieta e não quero trelelê. Professora, como é que eu vou passar um plantão pra uma guria desse jeito, professora? Eu fico apavorada. Essa é bem uma oscilação de humor, né? Oscila de um lado para o outro. Tem dias que está alegre, cumprimenta, tem dias que não cumprimenta, se fecha. É bem característico, pode ser aí que seja uma coisa no humor, mas também teremos a aula de transtornos de personalidade, onde essa aula é a que mais vai fazer vocês pensarem a respeito do ser humano e como as pessoas reagem. Meu Deus, ainda tem mais. Eu fico me avaliando toda vez que tem uma aula, toda quinta-feira, eu falo, eu sou assim. Não, eu acho que eu sou assada. Aí a próxima aula eu digo, não, eu sou essa. Estamos aí, Núbia. Meu pai disse que eu tenho até toque, porque eu gosto de comer sopa com aquelas colheres pequenininhas. Ele disse que eu tenho um toque. Eu fiz isso hoje, me analisando aqui, que eu também tenho uns negocinhos de toque aqui. O meu marido sempre fala, tu tem toque, não pode? E o mais engraçado, talvez, por a gente estar aprendendo a questão da saúde mental, né, é que a gente começa a analisar as pessoas, cada momento, cada ações dela é muito estranho, né? Hoje eu estava no meu trabalho, trabalhando lá com a auxiliar de produção, e analisando o pessoal enfim, meus colegas lá, e tu fica já imaginando aquelas coisas, né? E
questão as notas, assim, eu sempre pego os trabalhos, eu tenho uma pasta que eu criei no Note, né? Aí os trabalhos eu vou botando tudo ali, até os questionários, porque tem a opção de enviar para o e-mail da gente, né? Aí eu envio e vou, porque eu acredito que provavelmente essas coisas vai cair nessas provas final, né? Então eu só eu penso que eu acertei, quando acertei, vou passando para o caderno. Aí vou gravando, né, para mim poder chegar lá no final e conseguir ter um entendimento geral, porque é muita coisa para ao mesmo tempo assimilar, né? Eu também fico avaliando os clientes, as pessoas que trabalham comigo, até parecendo uma médica, né, que está avaliando tudo, mas claro que eu não falo para eles que eu estou avaliando, mas eu já diagnostiquei meu marido, meu filho, tipo, eu tenho quase todos eles. Aí, alguma vez... Mas, isso é normal, gente, é muito normal, porque é uma coisa que antes, para vocês não tinham essa noção de como é a mente do ser humano, né? E em outras matérias você avalia o físico, aqui não, é a mente, é como é o funcionamento dessa mente. E as pessoas são muito diferentes, lembrem-se. Todas as pessoas vão ter alguns traços, ninguém é perfeito. Não existem pessoas perfeitas que têm aquele humor estável, que vivem sim uma vida plena. Não tem. Sim, professora, mas é isso que eu estava falando com a professora, que eu não consegui concluir. Eu não consegui concluir ali o meu raciocínio, né, professora? É que, assim, eu tenho medo dessa menina aí, dessa mulher, porque a vozinha às vezes chora, dizendo para mim que tem medo dela, que ela às vezes maltrata ela à noite. Por isso que eu estou preocupada, entendesse? Por isso que eu estou fazendo 2 plantão, porque se eu não fizer, a outra vai ficar. E se ela ficar, a vozinha, tadinha, ela pediu para mim chorando. Minha filha, fala com as professoras, chega mais tarde na aula, mas não me deixa com a Ângela, pelo amor de Deus, ela disse. Se tu tem amor em mim, não me deixa, eu tenho medo dela, minha filha. Já falei para minha filha, mas a minha filha não acredita em mim. Tem dia que ela me trata bem, tem dia que ela me maltrata. Então, professora, eu estou preocupada, eu não estou te mentindo. Eu sei, a gente se preocupa muito, né, com esses comportamentos e tudo. E é claro, se vocês tiverem, assim, se vocês perceberem, né, como é o caso dessa cuidadora, tem que investigar bem, porque se ela está fazendo alguma coisa que está maltratando, né, a vozinha, a pessoa que que vocês estão cuidando, a gente tem que denunciar. Não quer dizer que seja porque tem um problema, mas se ela está fazendo essas maldades com o idoso, pode ser uma personalidade aí, pode ser uma personalidade patológica. Tá? Quando nós chegar nessa aula, vocês vão ver, mas assim, ó, Sônia, tenta prestar atenção, tenta investigar. Claro, não vai fazer escancarado, porque senão essa pessoa, a pessoa que está sendo investigada, ela vai ficar contra você, ela vai começar com uma briga aí, né? É horrível isso. Mas, assim, tenta tirar, sei lá, conversa com o seu chefe, ver... de repente, essa pessoa precisa mostrar que vocês estão percebendo que ela está maltratando. De repente, ela pode até precisar de um tratamento, alguma coisa, né, professora? Sim, tem tanta coisa que tem que ver, né? Um ser humano que maltrata o outro, ele pode estar sofrendo muito, ou então não tem nenhuma noção de sofrimento. Não, professora, tem dia que ela é boa. A vozinha diz que tem dia que ela é boa e tem dia que ela é ruim. Por isso que eu estou te falando que ela tem algum transtorno, professora. Uhum. São as oscilações do humor, que são patológicas, né? Obrigada, professora. Mas fica calma, assim, e vai devagar. A gente vai sempre comendo pelas beiradas até que descobre todo e vai, né? Vai encontrando que vai dar certo, tá bom? Obrigada, meu anjo. Deus te abençoa.
Amém. Sandra, ali em questão voltando aos transtornos bipolar, a eutimia é o nosso normal, né? Isso. Eu tô falando assim, né? Bom, né? Oi? Porque, não, porque a gente, como eu já falei, é sério isso, como eu já falei, a gente vai analisando as pessoas mesmo, de verdade, né? Não é brincadeira, tem hora que eu ri, assim, mas... E, assim, o meu filho, o mais novo, ele, filho, autoestima, assim... Aí, quando a gente teve essa aula, eu pensei assim, meu Deus, será que é fora do normal? Ou é bom ter essa autoestima? Ele tem alta, sabe? Eu já parei para me preocupar, será que é isso mesmo? Ou ele faz que tem para... Sabe, gente? Tá, então Fica lembre, analisando, como eu sempre falo, quando que a gente vai dizer que é transtorno? né? Será que ele vai escutar alguma coisa? E agora, com a aula, a gente fica mais em dúvida. Mas quando que a gente vai pensar em transtorno? Transtorno é quando causa prejuízo. Não tem problema a pessoa ter uma autoestima, ter uma sensação né, de que é bonita, e tudo isso faz bem para a pessoa. Só que quando está sendo prejudicial, aí é que a gente pensa no transtorno. Tá? Sempre assim. Sempre pensando, será que isso está me prejudicando? De repente eu tenho uma Tá, prof, obrigada. necessidade. Eu também. Oi? Acho que está falhando o número. E também, eu queria só uma confirmação. Prejudica a pessoa também com essa autoestima, né? Tipo. Está falhando, Núbia? Eu querer diminuir isso também. Isso é uma das coisas que também faz mal, né? Sim. Horrível, não estou ouvindo. Está falhando o seu áudio, Núbia. Mas na esquizofrenia, a pessoa também entra em estado de psicose, né, Sandra? Uhum. São essas duas patologias que a gente trouxe. O primeiro, esquizofrenia, que é o mais grave, e o segundo, os transtornos de humor, é que causam psicose. Né? A dependência química também, a pessoa entra em estado psicótico por indução da substância, mas saindo o efeito da substância, a pessoa sai da psicose. No caso dos transtornos de esquizofrênico, transtorno de humor grave, tem que ser com medicação, tá? E entender essa psicose é fundamental para vocês, porque vocês vão estar trabalhando com pessoas que, de repente, podem, de uma hora para outra, vocês estão lá no SAMU, tem uma intercorrência, chega lá, a pessoa está em estado psicótico. De repente, vocês estão trabalhando na maternidade e a gestante entra em trabalho de parto e entra em psicose. Pode. Tá? Então, tem que entender o que é a psicose para que vocês consigam atender essas pessoas de forma adequada. Tá? Ali em questão da eutimia, eu não te entendi. A eutimia é o nosso normal, né? Isso. Uhum. Daí, a hipotimia é um humor depressivo e a hipertimia, um humor exaltado, um humor expansivo, um humor eufórico. Tá? No caso dos pacientes esquizofrênicos, às vezes eles vão ter um humor embotado, um humor que é muito diferente, porque eles têm muitos sintomas negativos da esquizofrenia. Então, é uma fala lentificada, empobrecida, a gente já vê assim que eles estão deteriorados, eles estão já não funcionam como funcionavam antes,
Por quê? Porque a esquizofrenia, ela, ao longo do tempo, ela vai causando muitas lesões e vai causando muito dano. Hoje, a gente recebeu um paciente de 67 anos e uma das técnicas me disse, mas parece que ele tem uma deficiência, né? Daí eu disse, não, ele não tem uma deficiência, ele tem uma esquizofrenia de longa data. Provavelmente ele começou nessa esquizofrenia aí na adolescência, no começo da idade adulta, e naquela época não tinha remédio. Então, ele fez muitas lesões. Vocês, quando fizerem estágio, que a gente vai passar pela ala dos crônicos, vocês vão ver e vão olhar assim, nossa, parece que é deficiente. Não, é a esquizofrenia de longa data que fez muitas lesões, tá? Esses estágios vão começar quando? Começa no ano que vem? Quando o governo liberar, quando acabar a pandemia, a gente vai estar aí. E vai ser muito interessante. Vocês vão fazer lá no IPQ, tá? Eu não vejo a hora que começa de uma vez. A gente tem um pouco, né, para que comece, fica só no estudo, e você não vê o... E lá no estágio tem que funcionar a veia, tem que fazer medicação intramuscular. Então, tudo que vocês estão aprendendo, a gente vai aplicar lá, tá? Tá, agora a gente vai falar, tem mais alguma coisa das outras matérias que vocês querem saber, ou agora a gente pode falar sobre a ansiedade, que é a matéria dessa semana? Trouxe aqui alguns livros que eu tenho sobre transtorno de ansiedade, que são importantes, e vou postar ali na matéria de hoje também, eu vou mandar para vocês uma apostila sobre a ansiedade, ela tem alguns erros de formatação, mas ela é interessante para vocês, até para quem tem a ansiedade, entender como fazer para conseguir gerenciar a ansiedade, tá? Eu vi bastante no meu pai da ansiedade, achei legal. A ansiedade é um dos transtornos mais comuns dentro da saúde mental, né? A gente vai falar que as pessoas que têm transtornos ansiosos, elas vão ser neuróticas, então elas não saem da realidade. É diferente dos outros dois transtornos, em que a pessoa tem essa quebra da realidade, né, e ela entra no estado psicótico. Os transtornos ansiosos, eles não têm isso. A pessoa, o tempo todo, vai estar dentro da realidade, tá? Mas os fenômenos... Nessa questão da ansiedade que você está falando aí, no caso, por exemplo, se a pessoa tem... Eu mesmo tenho uma questão assim, ó, eu sou muito... Em questão de prova, se eu vou fazer uma prova, como eu digo, às vezes me dá falta de atenção, sabe? Eu acho que eu fico ansioso e fico sem prestar atenção naquilo, que eu passo despercebido. Uhum. Isso é fobia social, né? Isso é um tipo de ansiedade, né? Fobia social é uma das condições em que a pessoa acaba se prejudicando, é bastante inteligente, sabe do assunto, mas naquele momento dá o apagão e não consegue fazer. E algumas vezes uma pessoa excelente tinha condições de preparação para passar num ótimo concurso, não consegue passar. Por quê? Por causa da ansiedade que vem no momento, né? E é por isso que eu coloquei aquele vídeo com aquela técnica para fobia social. Vocês gostaram do vídeo? Que é bem legal, prof. Eu achei legal, eu fiquei esperando, pensando que ia falar alguma outra coisa, né? Daí depois, não, é para a gente relaxar. Eu coloquei 2 ali de relaxamento, porque essas são abordagens que nós podemos fazer. Então, assim, a psicoterapia vai ser o psicólogo que vai fazer, né?
A psicoterapia vai ser o psicólogo, a medicação quem vai prescrever é o médico, mas as técnicas de relaxamento somos nós que vamos fazer, tá? Nós é que vamos orientar a pessoa, e a gente precisa entender bem e até se conhecer, porque se a gente se conhece, sabe como funciona o relaxamento, aprende a vivenciar esse relaxamento, também você consegue explicar para o teu paciente de uma forma que ele entenda, né? A meditação guiada, que é a que eu mais utilizo, com imagens mentais, essa é uma das mais fáceis de fazer. Por quê? Porque você primeiro ensina a pessoa a respirar, faz os exercícios de respiração, então, inspira, segura um pouquinho o ar, solta devagar. Então, faz esse movimento aí algumas vezes, a gente pede assim, pelo menos umas 10 respirações profundas, e daí depois pede para que ela relaxe o corpo, feche os olhos, e daí você vai falando para ela a respeito do que a ideia que você quer que ela melhore, né? Então, as meditações guiadas são estratégias que nós podemos fazer, e é muito benéfico para quem tem transtorno de ansiedade. Eu vou colocar aqui o nosso PowerPoint dos transtornos de ansiedade, para que a gente fale sobre essa abordagem, essa terapêutica que a gente vai utilizar na ansiedade. Espera só um pouquinho. Deixa eu achar aqui. Só um pouquinho que ele demora para abrir. Sobre as ansiedades, então, a condição mais preocupante, todos os tipos de ansiedade são dolorosas, são difíceis e causam sofrimento, né? Mas a ansiedade no estágio maior seria a ansiedade, o ataque de pânico. E é esse ataque de pânico que vai chegar muito fácil na emergência. E vocês podem estar trabalhando na emergência e vão atender pessoas com ataque de pânico. E daí, como será, né? Vocês já pensaram nisso? Como vai ser a abordagem e tudo? Então, tem que entender sobre a ansiedade para poder até fazer um bom trabalho e não ficar com aquela coisa que eu não gosto nem um pouco de escutar, e às vezes eu escuto muito, que as pessoas dizendo, isso é um piti. É horrível escutar isso. Né? Nós não podemos deixar que esses transtornos de ansiedade, que são tão graves, né, tão sofridos, com tanta dor, sejam levados de uma maneira errada, né, de uma maneira onde a pessoa não tem a empatia, a pessoa não se coloca no lugar e não compreende essa dor. Só um pouquinho agora, tem que abrir aqui. Vocês estão vendo a minha tela dos transtornos ansiosos? Sim. Tá, esse material está todo lá, tá? Agora vai entrar um monte de coisa aqui do YouTube. Então, sempre lembrar, a ansiedade em si, a ansiedade, ou esses comportamentos, assim, de ansiedade, eles, quando leve ou moderados, eles são benéficos. Por quê? Porque eles ajudam a nos defender, ajudam com que a vida fique diferente, assim, fica mais clara, quando a gente pensa em coisas, né? Vamos pensar no primeiro encontro amoroso,
e o como é bom o primeiro encontro amoroso, quando a gente se prepara, quando a gente se espera com ansiedade isso. Quando é patológica a ansiedade? Quando você não consegue ir para esse primeiro encontro amoroso, porque vai te dar diarreia, vai te dar vômito, vai te dar taquicardia, pode até entrar num estado de ataque de pânico por uma situação que deveria ser linda e não consegue ser, tá? Então, aqui eu falo sobre a ansiedade e o medo e a ansiedade, que o medo é uma resposta emocional à ameaça. Então, acontece, a ameaça está ali, né? Vamos pensar num cachorro, que você tem medo do cachorro latindo e te assustando, você vai fugir. É essa adrenalina que é importante para que você consiga fazer essa fuga, para que você age rápido. A ansiedade é alguma coisa que está lá no futuro, que você não sabe, e que você vive por antecipação, você sofre por antecipação. Tá? Aqui eu falo da epidemiologia, né? Então, o sexo feminino é o mais comprometido na ansiedade, não quer dizer que o homem também não tenha ansiedade, existem muitos homens com bem mais ansiedade. E por quê? Porque existem aqui os fatores que causam a ansiedade. Então, a genética está bem importante, e aí a gente vai ver a família, as pessoas da nossa família, como são em relação à ansiedade, tá? Os fatores bioquímicos, né? Então, o fator bioquímico é importante, por quê? Porque a gente sabe que a química cerebral pode estar descompensada, tá? E a química estando descompensada vai causar ansiedade. Neuroanatomia, a parte da anatomia do nosso cérebro, e a gente sabe de uma parte do cérebro que é a amígdala, e essa amígdala, ela é responsável pelas nossas emoções, né, e pelas memórias, tá? O hipocampo também. Então, algumas pessoas com transtornos de ansiedade têm uma atrofia, tem alguma parte que não tá funcionando do jeito certo, tá? Os transtornos as questões psicológicas, algumas pessoas têm traumas, e esses traumas causam ansiedade. Experiência de vida, como foi a sua vida? Como é a sua condição? Pessoas que estão em uma situação financeira precária têm muita ansiedade, porque tem muito medo do futuro. Tá? Pessoas que vivenciaram algum estresse, alguma situação que gerou, né, esses medos, um assalto, de repente, uma traição, né? As pessoas ficam ansiosas. É uma condição natural do ser humano quando vivencia, né? Um estresse pós-traumático é um trauma muito grande de um sofrimento que sofreu, que vivenciou, né? Então, os neurotransmissores aqui, a parte bioquímica, serotonina e dopamina. Serotonina é o neurotransmissor que é considerado o neurotransmissor da felicidade, né? E a dopamina é o que dá força. Então, pessoas ansiosas vão ficar irritadas, porque é a dopamina que vai causar essa irritação, tá? Aqui a amígdala. Essa é a glândula que, se estiver hipofuncionante, vai causar mais ansiedade. O hipocampo está bem pertinho ali da amígdala, ó, esse verde, tá? Também o hipocampo pode estar hipofuncionante, pode estar atrofiado, pode não estar com a química cerebral certa e causar mais ansiedade, tá?
aos transtornos que a gente falou, o transtorno de pânico, que é aquela pessoa que vai para o hospital, vai para a emergência, achando que está infartando, com uma dor pré-cordial, a pessoa tem sudorese, tem taquicardia, dispneia, todos os efeitos que a gente pensa assim, não, ela está tendo um ataque de pânico, mas faz o eletro, deu normal, faz exame de sangue, deu tudo normal, e daí vem o diagnóstico de um problema psiquiátrico, né, de um transtorno que vai tratar com a saúde mental. Tá? Agorafobia é aquela pessoa que não consegue mais sair de casa com medo do transtorno de pânico, com medo de voltar a ter aquele episódio de pânico. A ansiedade generalizada, a TAG. A TAG é uma condição em que a pessoa vai ter essa ansiedade o tempo todo. É uma ansiedade, assim, a gente vai pensar nessa ansiedade mais crônica, onde para tudo vai ser ansioso. O estresse pós-traumático, que é uma condição onde a pessoa teve um trauma, então uma violência sexual, um acidente automobilístico, um assalto, alguma tortura, catástrofes naturais, tudo isso causa estresse pós-traumático. E existem pessoas que passam a vida inteira sofrendo por algum trauma que não conseguiu superar. É muito doloroso o estresse pós-traumático, e os efeitos, os sinais e sintomas são um pouco diferentes, porque essa pessoa que teve estresse pós-traumático, ela tem uma revolta muito grande, ela não confia mais nas pessoas, e ela se torna irritadiça, agressiva, sempre hipervigilante, com medo do que vai acontecer, e revive esse trauma o tempo todo. Tá? Fobia social, essa aqui é a que a gente falou, que eu até coloquei ali o videozinho de como a pessoa vai fazer para enfrentar a fobia social, que são esses momentos onde você vai fazer uma prova, fica muito nervoso, vai fazer uma apresentação, não consegue, então a gente tem que trabalhar a fobia social para ter sucesso na profissão. Fobias específicas são aqueles medos específicos para alguma coisa. Então, medo de inseto, medo de água, medo de altura. Essas fobias específicas, elas são fobias que a maioria das pessoas, pelo menos algum tipo de situação, vai ter alguma fobia, mas quando em excesso, a gente fala transtorno fóbico, tá? Ô, prof, desculpa interromper, é sobre esse assunto que eu queria saber onde é que se quadrava ali. É porque, assim, é uma situação que eu quero falar. O meu filho, ele tem 13 anos e ele tem medo de galinha. Na verdade, é tudo que tem asa. Porque quando ele era pequeno, a gente fez uma viagem e lá no Nordeste eles costumam criar galinha num chiqueiro, assim, né? E, daí ele era bebê, era criança, já andava assim, mas usava fraldinha ainda. E ele, fazendo as artes dele, ele abriu a portinha do chiqueiro e as galinhas saíram tudo assim por cima dele, né? Ele só estava de fralda, tudo. Eu sei que ele tomou um baita de um susto, só que eu não achei que isso ele ia levar para a vida inteira, né? E ele tem um medo de galinha, ele fala até palavrão quando a gente fala em galinha, assim, quando a gente fala que vai para um sítio, ele fica pensando nas galinhas, e ele já tem 13 anos, tá? Uhum. E acabou que ele não só tem só da galinha, é tudo que tem asa, que tem pena. A gente fala que eu e meu marido, às vezes, a gente até ri, porque até dos passarinhos, assim, ele fica meio ressabiado, sabe? Então, eu acho que é essa fobia específica? Provavelmente. Provavelmente. O certo é ele trabalhar o quanto antes isso, porque daqui a pouco ele pode desenvolver alguma coisa, tem muito medo, né, e não fica o tempo todo pensando. Na fobia específica, às vezes, não existe a galinha, mas a galinha está na imaginação.
E ele entra em um estado fóbico só de lembrar, só de imaginar. Às vezes está passando um filme que tem a galinha e ele entra na fobia. Ele fala, aparece assim, ou vídeo, eu já tentei mostrar vídeo de algumas situações assim, daí ele chama a galinha de tudo, a galinha ou o galo, só que eu já percebi que não é só com a galinha, é tudo que tem pena e asa. Meu marido tá rindo aqui do lado, porque ele teve numa situação sozinho quando ele estava com 10 anos, eu moro no 2º andar e era verão, minha janela estava aberta, a janela do quarto estava aberta. Tem umas árvores aqui do lado, então acabou que entrou uns passarinhos. E eu recebi umas ligações e não pude atender. Quando eu peguei o celular, tinham várias mensagens assim, dele, e o meu marido também não pôde atender, ele ligando para o meu marido também. Ele trancado no quarto, com cobertor em cima do corpo, e ele disse que esses passarinhos foram em cima dele. Na verdade, eu acho que nem foi, eles tentando voar para sair, né? Ele pedindo socorro pra gente, sabe? Eu lá no centro, meu marido, e ele sozinho aqui. Então, eu já percebi que não é só da galinha em si, é tudo que tem esse aspecto que é parecido, assim. Aí eu fico com medo, assim, de algum momento ele ter né, se deparar com alguma situação, assim, e ter até um troço. O certo é tratar aí com um psicólogo, porque fobia específica é só sobre aquela situação. Então, é a dessensibilização que vai melhorar a situação e vai superar a fobia, né? Um psicólogo conseguiria orientar melhor, e é bom tratar o quanto antes, porque tem 13 anos, e aí a gente já vai falar de uma plasticidade cerebral, onde vai aprender novos mecanismos, e adolescente é muito fácil de tratar. Se for pegar uma pessoa que tem fobia social, que tem 60, 70 anos, a gente já não trata mais, porque aquilo lá já está muito, muito fixado no seu inconsciente. Num adolescente, na criança, fica bem mais fácil. Por isso que eu falo, quando a gente vai tratar problemas de ansiedade, o quanto antes, melhor. Porque se deixar, cada vez vai crescendo mais. É como uma bola de neve que vai crescendo, crescendo. Ô, prof. Oi. Eu descobri que eu tenho também esse negócio específico aí. Eu não tinha, mas eu tenho em específico um bichinhozinho pequenininho. Não é tão pequeno, né? É o sapinho, na verdade é a dita pererequinha, né? Porque quando eu me mudei pro meu apartamento, o terreno do lado não tem nada construído e aí tem tipo um matinho, né? E eu chegava em casa à noite do serviço, só eu e minha filha, que meu esposo trabalhava à noite, e sempre tinha uma aqui dentro de casa, e eu não sabia onde que entrava, e elas como pulam, né, eu levava muito susto. Olha, eu sei que eu passo trabalho, eu não posso ver esse bicho. Se eu vejo, ele tá longe de mim, eu saio correndo. Teve uma vez que eu tive uma crise aqui dentro de casa, ou dentro do carro também, que a gente tava andando, eu cismei que tinha dentro do carro, eu abri a porta do carro, meu marido queria me matar. Que a gente tava no meio da rua, assim, eu abri, queria sair de tudo quanto é jeito, chorei um monte, meu Deus. E daí depois eu fiquei pensando, porque aqui nos vídeos que a prof fala, aqui a prof menciona também que a gente influencia o medo nos filhos, né? O medo ou a ansiedade, enfim. E eu tenho uma filha de 10 anos, ela também tem esse mesmo pavor por minha culpa, por causa disso. E eu disse, eu vou ter que me tratar, porque, meu Deus, é demais, eu não posso ver, meu Deus. E provavelmente você aprendeu com outra pessoa esse medo. Mas eu levava muito susto, assim, porque toda vez que elas entravam pela minha... Depois que eu descobri aonde elas entravam, aí eu tampei, né, com um jornal na minha porta de vidro, que daí fica uma frestinha, e eu tampei, aí elas não entram mais. Mas toda vida que entrava, ficava na minha lavanderia, quando eu ia lavar roupa ou mexer ali, pulava em mim. Aí aquilo foi me dando um negócio que, olha, mas eu tranquei e não apareceu mais, só que se eu ver hoje em dia, de novo, é a mesma coisa, o mesmo desespero.
Fobia específica é muito interessante, né? Porque a gente entra num estado fóbico, um estado de pânico, e parece que a gente nem está raciocinando direito, né? Quando a mulher tem medo de barata e sobe na cadeira e entra e grita, ela não está fazendo isso porque ela quer chamar atenção. Não, realmente é muito de instinto isso. Prof, eu acho que deve ficar num estado, assim, mesmo até de imaginar outras coisas, porque assim, quando aconteceu desses passarinhos entrar aqui, eu já sei quais são os passarinhos, que eles sempre estão aqui nas árvores, aqui do lado, só que quando o meu filho, né, eu vi bastante pedido de socorro, que eu liguei para ele, aí eles acabaram saindo, aí ele já tinha conseguido sair do quarto, mas ele ficou trancado ali, ele não conseguia nem abrir a porta para sair, porque ele disse que tinha um passarinho perto da porta, né? Aí, quando eu e o meu marido fomos conversar com ele, que chegamos em casa e conversar com eles, ele ia mostrar o tamanho dos passarinhos, ele mostrava, tipo, o tamanho. E eu sei que não é, entendeu? Mas no medo dele, eu acho que ele estava vendo os passarinhos enormes. A gente riu um monte, né? Mas é uma situação, assim, que realmente... ele estava com tanto medo que eu acho que ele imaginava aquilo bem maior do que era. O meu marido ainda falou, meu Deus, mas um passarinho desse tamanho aí, não é? Eu acho que entrou uns gansos aqui, pelo tamanho que ele mostrava, sabe? E para ele, no seu inconsciente, realmente era grande, porque é o medo, né? A fobia é aquele medo enorme de uma coisa que é tão pequena, né? Então, um passarinho é uma coisa pequena, mas para ele se formou na mente dele uma coisa enorme. Olha o sofrimento. Tá, agora vamos falar sobre o transtorno obsessivo compulsivo. E em uma outra aula eu vou falar da personalidade obsessivo compulsivo, tá? Mas o transtorno obsessivo compulsivo, que é o TOC, essa é uma condição onde a pessoa tem vem um pensamento, vamos pensar na contaminação pelo Covid-19. Então, vem o pensamento de que eu vou pegar o Covid, então eu tenho que lavar minha mão para não me contaminar. E daí vem isso e eu tenho que lavar a mão. Se eu não lavo a mão, eu entro em pânico, tá? E a pessoa com transtorno obsessivo compulsivo vai fazer isso por muito tempo, às vezes horas e horas, tá? A pessoa que tem um medo de se contaminar com alguma outra bactéria e tem a mania de limpeza, então ela vai estar o tempo todo limpando, e ela perde muitas e muitas horas limpando, onde tem um encontro, tem uma festa de família, e ela não vai para essa festa de família porque ela tem que ficar limpando. O transtorno obsessivo compulsivo é uma condição que pode ser de várias coisas, né? A compulsão por limpeza, a compulsão por organização, tá? Então, arrumar o guarda-roupa, que tem que ter as roupas todas do mesmo jeitinho, e se ficar alguma coisa diferente, a pessoa entra numa sensação de muito desconforto e sofre muito, né? Existem alguns transtornos obsessivo-compulsivo que vão ser ritualistas, onde a pessoa tem que rezar, onde a pessoa tem que fechar a porta do mesmo jeito, o tempo todo, então são vários detalhes. O transtorno obsessivo-compulsivo é um dos transtornos, assim, que a pessoa nem se percebe com a obsessão e a compulsão. São os outros que têm que dizer, você está muito compulsivo com relação a isso, porque ela vai ter um monte de condições onde que ela defende que tem que fazer a limpeza, que tem que fazer a organização,
que tem que fazer os rituais religiosos. Então, o transtorno obsessivo compulsivo, e eu coloquei ali do Roberto Carlos, para vocês verem que o transtorno obsessivo compulsivo é muito comum, né? Roberto Carlos tem vários famosos que falam da obsessão e compulsão. Ô, prof. O meu pai isso também depois que ele se aposentou. Ele pegou bastante obsessão de limpeza, se tu também tirar do lugar, ele reclama, tem que estar no lugar, principalmente ele adora, sempre gostamos de xícara para tomar, né? Até açúcar a gente toma em xícara, daí tem que estar tudo certinho, pelo tamanho, de ladinho, tudo isso. Com a asa voltada para o tal lado, e se não fizer assim, ele entra numa... E até a professora falou ali do álcool, né, por causa da Covid, né, ele cismou em cada cantinho de casa tem um álcool, e ele briga com todo mundo se não limpar a mão. E daí ele disseram, tem que tomar um remédio de vermes, que daí não dá. Então, ao invés de ele tomar uma vez, tipo, a cada 6 meses, ele estava tomando em 3 meses. E olha o sofrimento, porque daí fica pensando nisso e não relaxa, não vive. Daí ficou até ansioso ainda junto, né? Só fica pensando na situação, né? E a Sandra... Prof. Oi. Aquele exemplo que a prof deu da senhora que lavava as mãos ali constantemente e que ficou, assim, com feridas, né? A pessoa não sente dor, prof? Não, a obsessão é mais... A obsessão é maior do que a lesão. E ela realmente... Meu Deus do céu, então a pessoa vai fazer, aquilo ali vai ficar em carne viva e não vai sentir que tá doendo, que tá ferindo? Não, ela não sentia, ela já estava tão acostumada com aquela ferida, a ferida de ano. E tem pessoas que normalmente ficam até bravas, né, quando a gente vai comentar, porque a minha mãe tinha isso, chovia, 3 horas da manhã, ela levantava, que ela estava escutando, estava chovendo, para secar a calçada. Para secar a calçada, tipo, estava chovendo, ela secando a calçada e a chuva caindo, ela secava a calçada e a chuva caía, a gente, mãe, tá chovendo, e ela gritava com a gente, que era pra gente sair, porque ela ia secar aquela calçada, porque de manhã as pessoas iam levantar e iam cair naquela calçada, sabe? Graças ao bom Deus, ela não mudou 100% da depressão dela, que ela tem bastante, né? Mas, daqueles problemas todos que ela tem, uma delas é essa, a higiene, outras, né, e a limpeza. Só que eu notava que ela ficava agressiva com a gente. Eu não sei o pai das minhas colegas aí, mas a minha mãe, se a gente falasse, ela ia descer o cacete na gente, sabe? De brava mesmo. Gente, assim, ó, do transtorno obsessivo compulsivo, tem um filme que é uma comédia na Netflix, que o nome é Toque Toque. E ali mostra muito claramente... É um filme legal. É uma comédia, e ali fala também da síndrome de Tourette, né, que é uma síndrome onde a pessoa não consegue controlar os palavrões, né? Então, aquele outro que era o que contava, né? Fazia as conta de cabeça e, né, provavelmente tinha uma inteligência acima do normal, e o ritual religioso ali de rezar, então, assim, vários rituais. E a da limpeza também, né, professora, que é uma enfermeira, né? Ela é uma química, né? Ela trabalha num laboratório. Isso. E ela tem muita bactéria e ela o tempo todo está se limpando com medo de se contaminar. Mas o filme é muito bom, né? O filme é muito bom. Quem não viu tem que ver, gente. É muito bom. Aquele outro pro fim de semana para ver. Aquele outro filme, Melhor Impossível, é um filme bem antigo, também mostra rituais. Ele é obsessivo, compulsivo, então ele tem que cuidar do cachorrinho do vizinho e tudo, e aos poucos ele vai aprendendo, porque no transtorno obsessivo compulsivo, um pouco a gente vai ter que ir aprendendo a conviver e se autoconhecendo para superar o transtorno. Professora, sempre vai ser acompanhado de uma ação física, fisiológica da pessoa, não? A assim, pessoa vai ter uma ação física, assim. O que é a obsessão? Vem o pensamento, né?
vem o pensamento de se contaminar, no caso da mania da limpeza, né? A contaminação. Então, vem o pensamento da contaminação, vem aquela sensação de que vai se contaminar, que vai passar mal, e daí vem a compulsão, que é o ato de fazer alguma coisa para não causar a doença. Então, é sempre um ritual. Vem o pensamento e uma ação física. Tá? A compulsão sempre vai ser ação física, ou então uma compulsão mental, quando você reza. Tá, e ali, acho que eu peguei, se puder passar depois ali para mim, aquele agorafobia. A agorafobia é assim, a pessoa teve ataques de pânico. Então, ela viveu um ataque de pânico, que foi uma sensação de que ela ia morrer, né? E aquilo ela ficou com medo de ter o ataque de pânico. Então, ela não vai ficar em ambientes muito fechados, onde ela não consiga, se ela entrar em ataque de pânico, ela acha que não vai ser socorrida. Tipo, uma pessoa que tem uma ansiedade grave, ela não consegue ir para um show quando tem muita gente, porque ela acha que ali vai te dar o ataque de pânico. E daí ela começa a não fazer as coisas porque tudo pode dar o ataque de pânico. Então, ela tem medo daquele momento que ela vivenciou do pânico. A agorafobia é uma condição onde a pessoa acaba eu até coloquei no PowerPoint ali a sensação de hibernar em casa. Fica só dentro de casa com medo de que se vai sair pode dar o ataque. Tá? Agora aqui, ansiedade de separação. Essa situação aqui, ela pode acontecer, e é mais comum acontecer na criança, tá? Crianças que têm medo de ficar longe dos pais, medo de situações onde não vão estar se sentindo protegidas perto de quem está junto, tipo, perto dos pais, perto dos irmãos, tá? Mas a ansiedade de separação, ela também pode acontecer, o marido que não consegue ficar longe da mulher, porque acha que se ele não estiver com ela, pode acontecer alguma coisa, a mãe que não pode ficar longe do filho, principalmente quando o filho já é crescido, já é adulto, e ela já é uma senhora, e ela tem a necessidade de estar perto do filho, porque senão ela entra num estado de pânico até. Tá? Então, a ansiedade de separação é uma situação onde tem que tratar. Eu vejo, assim, idoso com ansiedade de separação e não consegue, tem que internar por algum problema e não consegue ficar longe da esposa. Ô, prof, eu tinha uma aluna, prof, que era assim. Claro, ela tinha outras coisas, ela era autista também, né? Mas ela não podia ficar, assim, quando a mãe dela soltava ela lá na escola, chegava com ela lá na escola, ela gritava muito, mas ela gritava muito, 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 muito mesmo. Ela tinha essa sensação, assim, ela não podia ficar longe da mãe dela. Aí, depois de um tempo de adaptação, né, a gente conseguiu que isso fosse amenizando. E aí, claro, ela é acompanhada por vários profissionais, né, que tratam as outras coisas que ela tem e tal, mas com muito, assim, muito carinho, muito jeito, muita conversa, eu fui conseguindo deixar ela mais calma nesse sentido, e depois do ano todo que eu passei com ela, no final, acho que um mês depois que eu comecei a acompanhar ela, graças assim a Deus, ela já ficava tranquila, ela não chorava mais, ela não gritava, porque, olha, dava para escutar ela lá na esquina, e era assim, dava um pânico até na gente, porque era uma sensação, tu via o sofrimento no rostinho dela, sabe, da mãe sair e ela ficar.
A ansiedade de separação é uma dor muito grande, né? E a pessoa começa a ter todos aqueles sintomas, assim, às vezes até de pânico, diarreia, vômito, né? A taquicardia. E a criança, às vezes, que você vai preparando ela para tal dia vai acontecer, tal dia vai ter, né? Você vai ficar longe da mãe. E ela começa a sofrer e não consegue enfrentar isso, e às vezes fica até doente. Ansiedade de separação. Ô, prof, Oi? pode acontecer, a gente sabe que tem muitos casais, e principalmente quando já estão idosos, assim, que quando um falece, né, o outro logo em seguida já fica triste, alguns entram em depressão, e tem casos que pouco tempo o outro parceiro, né, acaba falecendo também. Isso se enquadra na ansiedade de separação? Eu acho que é mais o luto patológico, tá? A ansiedade de separação, no caso de uma perda, no caso de um óbito, ele vai causar, de repente, uma sensação muito difícil e fica mais fácil de entrar no luto patológico. Lembrem-se de uma coisa: transtornos ansiosos a longo prazo causam depressão. Por quê? Porque os neurotransmissores que vão estar alterados vai ser a serotonina e a dopamina. A serotonina é o neurotransmissor do humor. Então, uma pessoa que está ansiosa por muito tempo, né, que vai causar uma questão fisiológica aí, onde o cortisol está muito alto, a pessoa vai entrar num processo depressivo. Então, a longo prazo, quem não trata a ansiedade vai ser uma depressão, tá? Agora aqui eu vou falar a respeito da nossa orientação, nosso cuidado de enfermagem, tá? Aqui, ó. Técnicas de relaxamento. As técnicas de relaxamento ajudam o paciente a lidar com o ataque de pânico, aliviando os sintomas físicos e desviando sua atenção para outro ponto. Estas técnicas incluem exercícios de respiração profunda, que também reduzem o risco de hiperventilação. Relaxamento progressivo, que envolve contração e relaxamento consciente dos músculos esqueléticos de maneira sequencial. E visualizações positivas ou imagens mentais orientadas, em que o paciente evoca imagens mentais de paz ou de alguma outra ideia ou ação intencional, promovendo sentimentos de relaxamento, esperança renovada e uma sensação de estar no controle da situação. E ouvir música que acalme. Então, essas técnicas de relaxamento que eu coloquei ali para vocês a respeito. Deixa eu só tirar daqui. Peraí. Parar a apresentação. Tá. Que eu coloquei ali algumas técnicas de relaxamento. Uma é a meditação guiada para ansiedade e outra para fobia social. E agora eu queria convidar vocês para a gente fazer uma meditação, para eu ensinar vocês como é uma meditação, tá? O que vocês acham? Boa, ótimo, prof. Então, eu vou pedir para que vocês achem no YouTube, porque se eu colocar uma música aqui, vai dar um eco e não vai dar certo, tá? Então, vocês achem no YouTube alguma música, eu tenho deixa eu achar aqui, eu vou colocar ali, tem que ser aqui, peraí, tem que ser aqui no Meet, no chat aqui. Vou colocar alguma coisinha do YouTube que tenha uma meditaçãozinha, tocado. Essa aqui eu gosto.
vou colocar aqui, daí vocês, quem conseguir acessa ali, tá, no YouTube. E daí eu vou pedir para que vocês, acessando essa música, vocês vão... quem está deitado, tenta relaxar todo o corpo. Quem está sentado, tenta alinhar a sua coluna. Então, é uma situação onde você vai imaginar, quem está sentado, imagina que tem um fiozinho puxando o topo da cabeça, tá? Então, você arruma a sua coluna. Então, arrume a sua coluna de uma maneira que você consiga ficar com o pulmão bem expandido, a coluna bem certa, bem ereta, tá? Pega as tuas mãos e coloca, ou então na coxa, quem estiver deitado, coloca a mão espalmada, com as palmas das mãos voltadas para cima. Isso é uma situação onde você relaxa o seu corpo, a mão estando relaxada, você consegue relaxar todo o resto do corpo, tá? Então, agora você vai fechar os olhos e começa respirando profundamente. Então, vai encher o pulmão de ar e vai contar até 3. Então, inspira. 1, 2, 3 e solta o ar devagar, como se fosse soprar uma vela. Tira todo o ar. Fica um pouquinho sem ar. Inspira novamente. Encheu. Conta até 3 e solta. Presta atenção na sua respiração. Tenta apagar todos os outros pensamentos. Vai focando a tua concentração na respiração e segue respirando assim, enchendo o pulmão de ar, segurando e soltando devagar. Tenta encher o pulmão de ar, expandindo bem o seu pulmão. E tenta ficar um pouquinho mais com o ar no pulmão. E solta como se fosse assoprar uma vela, bem devagar, bem lento. Agora você vai imaginar, visualizar mentalmente, se concentra bem no seu coração. Pode, se você precisar colocar a mão no seu coração, pode colocar. Mas imagine que no seu coração existe um ponto de luz. Uma luz brilhante. Preste atenção nessa luz. E agora, visualize essa luz crescendo. A luz vai crescendo e vai preenchendo todo o seu coração. E ela continua crescendo, essa luz branca brilhante. E se expande, pega todo o teu tórax. Então, teu tórax todo cheio de luz branca brilhante. Agora esse círculo de luz que continua crescendo, vai preenchendo todo o seu corpo. E agora, seu corpo é todo luz branca brilhante. A luz branca brilhante, ela tem o dom de trazer paz, trazer contentamento e equilíbrio para a sua vida, afastando toda a ansiedade e toda a tensão. Então, se visualize banhado na cor branca, de energia positiva, e recuperando todo o seu equilíbrio do corpo. Agora, essa luz branca brilhante que preenche todo o seu corpo, ela se expande a ponto de
ultrapassar a barreira do seu corpo e agora preenche todo o ambiente onde você está, a sala onde você está, o quarto onde você está, a casa onde você está. E preenche também todas as pessoas que estão com você na sua casa, seus familiares. Todos recebem essa energia branca brilhante, que traz paz, calma, contentamento e alivia a ansiedade. Agora essa luz continua crescendo e se expandindo e preenche todo o seu bairro, toda a sua cidade, todo o seu estado e agora todo o seu país. Imagine-se todas as pessoas banhadas na energia branca, brilhante, que causa contentamento, equilíbrio e paz no coração dos seres humanos. Imagine o nosso planeta Terra envolto nesta luz branca, brilhante, que nasceu de dentro do seu coração. Imagine as pessoas todas em paz, vivendo com plenitude suas vidas, tendo contentamento e felicidade em seus corações. Viva este momento, visualize essa paz que preenche o seu corpo e todas as outras pessoas deste planeta. Agora esta luz vai diminuindo, vai voltando, vai preenchendo agora só um pontinho no seu coração. Lembre-se, você tem esse ponto de luz dentro de você. Quando precisar estar em um estado meditativo de relaxamento, é só evocar esse ponto de luz, que ela vai se expandir e preencher tanto você quanto a população do seu planeta. Agora a gente vai abrir os olhos devagar, pode se espreguiçar. Quem quiser se alongar, se alonga. E é assim uma meditação guiada. Alguém quer falar alguma coisa? A hora que a professora falou do coração, eu me lembrei do coração de anatomia, daí eu ficava tentando imaginar o coração de anatomia. Eu acho que daqui agora é só mimi pra caminha, porque tô bem tranquilinha. Dá uma sensação, né? Relaxa bastante, né? A Lei colocou muito bom, que bom, né? Tem algumas pessoas que, de repente, não conseguiram chegar num estado meditativo, não desistam, tá? Não desistam. O segredo é se concentrar primeiro na respiração, para ir relaxando os outros músculos. Porque se você não se concentra no que você está fazendo, vem muito pensamento. Pensamento, você não relaxa, tá? Mas tem vários vídeos no YouTube, tem várias dicas de como fazer para seguir numa meditação guiada. Esse é o primeiro passo para fazer meditação. É claro que depois, com o tempo, vocês vão aprendendo, depois vocês vão fazendo sozinho, não precisa uma voz falando para entrar num estado meditativo, tá? Mas é assim que a gente controla e ensina os nossos pacientes a controlar a ansiedade. Tá? Essas são estratégias que nós, profissionais de enfermagem, podemos usar, tá? Então, é isso, gente. Tem alguma coisa que vocês queiram falar? Se nós tivessem... Só lembra de me enviar a nossa atividade.
Eu já coloquei lá. Meu Deus, estou procurando. Não, eu coloquei agora. Tá bom, então. Coloquei na hora que a gente estava falando, porque eu tinha ela salva, estava tudo, só que eu não postei. Tá? Eu vou colocar aqui também aquela apostila sobre a ansiedade, que tem uma apostila grossa, grande, não precisa assim, mas guardem, porque de repente, às vezes, vocês vão estar trabalhando em alguma coisa que vocês podem utilizar, e tem muita gente que tem ansiedade, então, lendo, vai aprendendo a gerenciar a ansiedade. Ô, prof, não apareceu no Classroom para mim, né? Não? Não, vou abrir até o e-mail aqui para ver se... Mas eu não preciso nem abrir o e-mail, porque ele já vem direto com a gente. O meu e-mail não veio. Eu também não achei, até fechei e abri de novo, para ver se era isso, mas não. Para mim aparece, prof. Para mim não, nem no e-mail. Como tem bastantes vídeos, quem sabe se vocês rolarem para cima, ela vai estar bem por último. Eu já rolei, e mesmo assim, se aparece no Classroom, automaticamente aparece no e-mail, mas não apareceu no e-mail. Ah, achei a desgraçada. Ai, desculpa. O tu fez relaxamento no dia. Eu não quis interromper, mas ontem, 3 horas da manhã, eu fiz a do vídeo. Eu não estava conseguindo dormir, de levantar a testa, adorei. Os olhos, tudo. Eu fiz aquela e eu gostei daquela ali, tipo, para relaxar os músculos. Eu gostei mais, assim, vou ser sincera, assim, me relaxou. Uhum. Que bom. São várias técnicas, assim, mas essas são ferramentas de trabalho para vocês, né? Tanto para se autoconhecer, quanto para se prestar um atendimento de qualidade para pessoas com transtornos ansiosos. Tá bom? Professora, eu só queria tirar uma dúvida, para quem começou agora, eles falaram que a gente não ia precisar fazer as atividades que já foram passadas. Aí você disse que vai ter que fazer uma prova, tem que fazer um trabalho. O que se orienta, assim, a gente estudar primeiro, como fazer, assim, um cronograma de estudo, assim, para... O certo é pegar, porque as minhas aulas, elas são na sequência. Então, pega da primeira aula, assiste os vídeos, lê o material, responde o questionário, passa para a segunda aula, porque ela está por aula, né? Agora estamos na 7ª aula, tá? E vai indo, de aula em aula. E vai, mas assim, ó, tem que assistir os vídeos para conseguir entender, né? Tem algumas pessoas que não conseguiram assistir o vídeo, mas leram a matéria para poder fazer os questionários. Os questionários é um modo de treinar e de conhecer, tá? Vocês vão ter que fazer a aula, a provinha. Quem está chegando agora, com 5 aulas, teria que ter a prova. Eu vou combinar com a Ângela, a gente vai marcar um dia para fazer essa prova, tá? Mas, é claro, eu tenho que dar o tempo para vocês estudarem essas aulas. A prova vai ser das 5 primeiras aulas, isso que você disse, né? Isso. Não, toda a matéria que já foi dada. Isso, tá? E depois vai ter uma prova presencial. É por isso esses questionários que eu dou para que vocês vão se preparando, tá? A prova vai ser através desses questionários, tá bom? É treino. É bastante coisa. Saúde mental é bastante matéria, mas dá para estudar. É uma coisa que flui, porque você vai se interessando e vai pegando, tá? Boa noite, prof. Boa noite, pessoal. Também, boa noite, eu tenho que trabalhar cedo. Boa noite. Boa noite, gente. É a aula que vem, ó, a aula que Boa noite, prof. Boa noite. A aula que vem vão ser transtornos mentais na infância. Quem quiser assistir um filme importante, bem atual, que também tem na Netflix, que é O Milagre da Cela 7.
Eu chorei muito. Esse filme eu olhei, mas é horrível. Já assisti, prof, meu Deus, chorei tanto. Eu também chorei muito, horrores. Meu Deus, do começo ao Aí eu vou fim. ter que falar de novo, se eu ver de novo. Nós vamos falar sobre deficiência intelectual, que é o que o personagem tinha. Tá, a professora, referente aos outros filmes que a professora falou, é Toque, Toque, né? E o outro é Melhor Impossível? É. Pra mim, eu vou botar também para me assistir no fim de semana. Mas esse Milagre da Cela 7 eu vi e chorei muito. É. Fiquei com a cara inchada. Né? E é um filme, assim, muito, muito impacto, né? Então tá, gente. Beijo para vocês, fiquem bem e até a aula. Obrigada, professora, e uma boa noite, tá? Até, prof. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Vocês também, fiquem com Deus.